Meu neto me olhou bem nos olhos, na frente da minha irmã, da minha vizinha e da minha nora, e disse com uma calma que eu nunca vou esquecer enquanto viver: Vó, você não precisa dessa casa. Tá velha demais para morar sozinha. Foram essas as palavras exatas. Não teve hesitação, não teve constrangimento, não teve nenhum pingo de vergonha no rosto dele. Só certeza. A certeza de quem já tinha planejado tudo e só estava esperando o momento certo para cobrar. Eu tinha 74 anos naquele dia. 74 anos, minha casa própria quitada há 32 anos. E o neto que eu criei no colo, me dizendo que eu estava velha demais para merecer o que era meu. Ele disse isso numa tarde de domingo. Eu tinha feito almoço para toda a família, como faço todo último domingo do mês. Feijão tropeiro, frango caipira que compro no mercado da Benedita toda semana, arroz soltinho, que é minha especialidade desde que minha mãe me ensinou que o segredo está em deixar secar bem antes de fritar, farofa com torresmo, maionese caseira. A mesa estava posta com a toalha branca bordada que ganhei da minha sogra no casamento e que uso só nas ocasiões especiais. Tinha cheiro de comida boa em cada canto da casa, cheiro daqueles que fazem qualquer pessoa sentir que está em casa de verdade. E foi nesse ambiente, nessa mesa que eu tinha preparado com carinho, que ele disse aquilo. Minha irmã Conceição, que estava do meu lado quando ele disse isso, apertou meu braço tão forte que eu senti a pressão nos ossos. Ela não disse nada naquele momento, porque estava com a garganta fechada de raiva. Eu conhecia aquele aperto. Era o mesmo aperto que ela dava quando segurava o choro. E Conceição não chorava por qualquer coisa, não. Aquela mulher tinha enterrado marido, filho e mãe com a espinha ereta. Mas ali, com o meu neto dizendo que eu estava velha demais para minha própria casa, ela ficou com os olhos marejados. Eu a senti tremendo levemente ao meu lado. Só quem conhece Conceição há 70 anos sabe quanto esforço custa para ela segurar o que estava sentindo naquele momento. Eu não fiquei. Isso é uma coisa que as pessoas que me conhecem bem vão entender. Eu, Teresa Cavalcante Moura, nunca fui mulher de deixar lágrima cair na frente de quem não merecia ver minha dor. Aprendi isso com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu sobrevivendo. As mulheres da minha família não choram na frente do inimigo. E naquele dia, olhando para aquele rosto que eu tinha beijado 1000 vezes quando era só um bebezinho no meu colo, eu percebi com uma clareza absurda que meu neto tinha se tornado meu inimigo. O nome dele é Vinícius. Vinícius Moura Bandeira. 32 anos, formado em administração de empresas com dinheiro que saiu do meu bolso, morando num apartamento que eu dei entrada quando ele se casou, dirigindo um carro que eu ajudei a financiar porque a prestação estava pesada demais. 32 anos, emprego fixo, esposa trabalhando, 2 filhos sadios e ainda assim me olhando como se eu fosse um estorvo que precisava ser resolvido. Como se a casa que eu tinha construído tijolo por tijolo, pagamento por pagamento, com as mãos do meu falecido marido José e com o suor do meu trabalho de 40 anos, fosse um problema que ele precisava administrar. Como se 74 anos de vida e tudo que eu tinha acumulado com eles fosse peso demais para ele carregar de longe. Eu sorri para ele. Não o sorriso de quem concorda, não o sorriso de quem tem medo. Foi o sorriso de quem já sabe exatamente o que vai acontecer a seguir e está esperando pacientemente o momento de revelar. Mas naquele instante, só eu sabia disso. Para todo mundo na sala, incluindo o Vinícius, eu era uma velha de 74 anos que acabava de ouvir que estava velha demais para merecer o que era seu e havia sorrido porque talvez estivesse cedendo. Vinícius devolveu o sorriso, um sorriso diferente do meu, o sorriso de quem acha que já ganhou. Minha irmã me puxou para o corredor 2 minutos depois, deixando Vinícius, a esposa Fabiana e minha filha Rosana na sala. Ela fechou a porta com aquele cuidado exagerado de quem quer parecer calma e não está nem um pouco calma. Me olhou de cima a baixo, como se estivesse tentando encontrar no meu rosto alguma pista do que eu estava pensando. Teresa, pelo amor de Deus, não vai fazer besteira. Não assina nada. Essa casa é sua vida. É a memória do José. É onde você criou seus filhos. Não deixa esse menino te convencer. A voz dela estava trêmula como folha no vento. Ele não tá pensando em você. Ele tá pensando nele e na Fabiana e nas contas deles. Eu peguei a mão dela, olhei bem nos olhos dela e disse: eu vou assinar a transferência. O silêncio que caiu naquele corredor foi diferente de qualquer silêncio que eu já tinha sentido na minha vida. Tinha textura, aquele silêncio. Conceição me olhou como se eu tivesse dito que ia pular de uma ponte. A cor saiu completamente do rosto dela.
A minha vizinha Dorinha, que estava na sala e tinha ouvido, espremeu o rosto pela fresta da porta com uma expressão de puro horror, como se tivesse assistindo alguém prestes a cometer um erro irreparável. E lá na sala, pelo canto do meu olho, pela fresta da janela do corredor, eu vi o Vinícius com um sorriso no canto da boca. O sorriso de quem acha que ganhou. Ninguém sabia de nada. Nem minha irmã, nem minha vizinha, nem meu neto. Só eu e o doutor. Augusto, que tinha passado 3 tardes na semana anterior na sala da sua clínica, me explicando cada vírgula, cada palavra, cada detalhe de um documento que levamos 15 dias para construir juntos. Antes de eu contar o que aconteceu no cartório, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu preciso que você entenda quem é Teresa Cavalcante Moura, de onde ela veio e o que ela construiu, porque só assim você vai entender por que eu não podia simplesmente dizer não. Por que precisava ser desse jeito? Por que o sorriso do meu neto no cartório precisava durar exatamente até o tabelião chegar na página 3? Se você quiser saber como uma avó de 74 anos virou o jogo sem gritar, sem chorar e sem perder um único centímetro do que era seu, fica aqui comigo, porque a história que eu vou contar para você hoje é a mais importante da minha vida. E ela começa muito antes daquele domingo. Antes de continuar, me diz uma coisa nos comentários. Você conhece alguém que já passou por uma situação parecida? Uma pessoa que trabalhou a vida toda e de repente a família começou a olhar para o que ela construiu como se fosse herança antecipada? Escreve aqui, porque essas histórias precisam ser contadas. Eu nasci na roça. Isso não é vergonha. É orgulho. Nasci filha de lavrador no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, cesta de 7 irmãos, numa casa de barro onde o cheiro de terra molhada depois da chuva era o perfume mais bonito do mundo. O chão era de terra batida e ficava sempre frio debaixo dos pés descalços da manhã. A janela da cozinha não tinha vidro, só madeira que a gente fechava quando chovia de lado, mas era limpa, essa casa. Minha mãe não deixava um grão de poeira assentar no que era dela. Minha mãe lavava a roupa dos outros para complementar o que meu pai tirava da lavoura. E eu aprendi desde pequena que dinheiro não cai do céu. Dinheiro vem de mão calejada, de noite mal dormida, de escolha certa na hora difícil. Minha mãe tinha as mãos mais ásperas que eu já toquei na minha vida, e eu cresci acreditando que mão áspera é medalha de honra. Vim para São Paulo com 18 anos numa sexta-feira de março. Cheguei com uma mala pequena de couro que tinha pertencido à minha avó, o endereço de uma pensão barata na Lapa, rabiscado num pedaço de papel dobrado 4 vezes dentro do sutiã, e exatamente 140 cruzeiros no bolso que minha mãe tinha juntado ao longo de um ano, escondido do meu pai, porque ela sabia que se ele soubesse, ia gastar. Esse dinheiro era minha liberdade. Essa mulher me deu asas com 140 cruzeiros e uma bênção sussurrada na madrugada, antes que o galo cantasse e o mundo acordasse. São Paulo me assustou no começo. O barulho, o tamanho, as pessoas que andavam sem olhar para ninguém, o cheiro de cidade grande que é uma mistura de fumaça, fritura e algo metálico que você nunca consegue definir bem. Mas eu não voltei. As filhas da minha mãe não retrocedem. Trabalhei como doméstica por 2 anos. Depois arrumei emprego numa fábrica de tecidos no Brás. Depois fui para costura, depois para supervisora de costura, depois fui aprender administração à noite no Senac, porque a patroa de uma amiga minha disse que mulher que sabe administrar nunca fica na rua. Levei 18 anos para chegar à supervisora administrativa de uma empresa de médio porte no ABC. 18 anos de ônibus lotado às 5 da manhã, de chuva sem guarda-chuva, de salário mínimo no começo e de muito mais trabalho do que era justo. Mas eu nunca reclamei onde não adiantava e nunca parei onde podia avançar. Nesse meio tempo, conheci José Bandeira, filho de pedreiro de Santo André, honesto como pão de sal, mão firme e coração mole que ele disfarçava com cara de sério porque achava que homem não podia deixar a emoção aparecer. Mas eu sabia. Sabia porque quando a gente estava na festa da firma onde os dois trabalhavam e eu derramei refrigerante na saia, ele foi buscar guardanapo sem que eu pedisse e sem fazer alarde. Sabia porque quando minha irmã ficou doente e eu precisei faltar ao trabalho 3 dias seguidos, ele apareceu na minha porta com uma marmita que a mãe dele tinha mandado. A gente se casou com uma festa pequena na casa da minha tia.
30 pessoas. Meu vestido era emprestado da prima dele e ficava um pouco largo nos ombros, mas eu me sentia a mulher mais bonita do mundo mesmo assim. José não me prometeu riqueza, me prometeu respeito e companhia. E em 36 anos de casados, ele cumpriu cada palavra todas as manhãs. A casa, nós compramos junto. Poupamos durante 4 anos enquanto morávamos de aluguel num barraco de 2 cômodos em Santo André. Cada mês, antes de qualquer outra conta, o dinheiro da casa ia para uma caderneta de poupança, que ficava no nome dos dois, mas que só eu sabia onde estava guardada. Porque eu sou assim, precavida até o osso. Aprendi com minha mãe que o dinheiro que você não vê não te tenta. Quando compramos, era um terreno com uma construção simples de 2 quartos no Ipiranga. Bairro bom, rua tranquila, vizinhos que se cumprimentavam pela manhã. José construiu mais 2 quartos nos fins de semana ao longo de 3 anos, com as mãos dele, com a ajuda do cunhado Valmir, que era pedreiro de mão cheia, e com material que a gente comprava aos poucos, saco por saco, quando sobrava algum dinheiro no mês. Cada tijolo daquela casa tem suor do José. Cada janela, cada porta, cada azulejo do banheiro foi escolhido por mim numa loja de material de construção num sábado de manhã de outubro, enquanto meus filhos brincavam na calçada do lado de fora com um sorvete que o vendedor ambulante tinha passado na hora certa. Essa casa não é um imóvel. Essa casa é a prova viva de que 2 pessoas que nasceram sem nada, com honestidade e determinação, podem construir algo que dura mais do que elas. José morreu há 11 anos. Infarto fulminante, um domingo de manhã, enquanto tomava café e lia o jornal que ele assinava há 20 anos porque dizia que homem precisa saber o que acontece no mundo. Não sofreu, o médico me disse, mas eu sofri por nós 2, o suficiente. Fiquei 6 meses sem conseguir dormir no mesmo lado da cama que era o dele. Não o do lado, não. O dele. Ficava deitada no meu lugar olhando para o travesseiro que ainda guardava, por algum motivo que eu não consigo explicar. Alguma coisa do cheiro dele. Fiquei 1 ano sem jogar fora a última camisa que ele tinha usado antes de morrer. Aquela azul de listras finas que ele usava nos domingos. Mas não fiquei parada. Essa é a outra coisa que as mulheres da minha família aprenderam ao longo de gerações. Você pode chorar, mas você não pode parar. O mundo não espera sua dor passar. Você carrega e caminha. Continuei trabalhando até os 68 anos. Me aposentei com um salário decente que, somado à pensão do José, me dá uma vida confortável. Tenho plano de saúde, tenho uma reserva financeira que nunca comentei com ninguém da família, porque aprendi cedo que quando a família sabe o que você tem, começa a achar que tem direito sobre isso. A casa estava quitada fazia anos. O IPTU estava sempre em dia. Eu fazia minha própria manutenção, chamava profissional quando precisava, cuidava do jardim com as mãos e com prazer, recebia as visitas com alegria, cozinhava, limpava, vivia bem, vivia com dignidade e com paz. Vinícius é filho da minha filha mais velha, Rosana. Rosana é uma boa mulher, mas fraca de personalidade. O que eu digo sem julgamento, porque cada um tem suas forças e suas fraquezas. Ela sempre deixou o marido decidir tudo, sempre deixou os filhos fazerem o que queriam, sem muito questionamento, sempre desviou de conflito como quem desvia de buraco na calçada. Quando Vinícius era criança e vinha aqui na minha casa, eu era a avó favorita sem concorrência. Sou a avó que ensina a fazer pão de queijo e deixa a criança meter a mão na massa mesmo fazendo bagunça, que conta a história antes de dormir com voz diferente para cada personagem, que dá colo sem pedir explicação quando o joelho esfola ou quando alguma coisa dói sem nome. Fui eu que levei ele no médico quando ele teve dengue com 8 anos e a Rosana não conseguia faltar ao trabalho naquele dia. Fui eu que fiquei 3 dias na casa deles quando o segundo filho dele nasceu, acordando de madrugada com o mais velho que estava com ciúme do bebê e não conseguia dormir direito. E foi esse mesmo menino que eu levei no médico, que eu ensinei a amarrar o cadarço, sentada no banco da praça perto da escola, que eu ouvi falar sobre o primeiro amor com a vergonha doce de quem não sabe que está sendo observado, que me olhou aos 32 anos e me disse que eu estava velha demais para minha própria casa. A mudança não foi de um dia para o outro. Nunca é.
Foi gradual, como a maré que sobe devagar, mas que afoga do mesmo jeito se você não presta atenção. Começou há uns 2 anos, quando ele e a Fabiana começaram a ter problemas financeiros. Eu soube pelos comentários da Rosana, que tem a língua leve quando está preocupada. O apartamento deles estava custando caro de manter, as crianças tinham ido para uma escola particular que pesava no orçamento, o carro tinha dado um problema caro. Coisas da vida. Coisas que acontecem com todo mundo que não planejou direito. O que não precisa acontecer é achar que a solução para os seus problemas está no patrimônio da sua avó de 74 anos. As primeiras conversas foram sutis, como todo começo de manobra bem planejada. Vinícius começou a aparecer mais aqui em casa. Café da tarde, almoço de domingo, visitas espontâneas que eu adorava porque eu genuinamente gosto da companhia dos meus netos. Mas aí os comentários começaram a aparecer. Vó, essa casa é grande demais para uma pessoa só. Vó, a senhora não precisa de tanto espaço. Vó, manutenção de casa assim fica cara. Vó, a senhora já pensou que seria mais fácil num apartamento menor? Eu ouvia, servia mais bolo e não dizia nada, porque eu já estava prestando atenção. E mulher que presta atenção guarda tudo o que vê. Então veio a proposta formal naquele domingo. Com Conceição presente, com Dorinha na sala que tinha vindo para um bate-papo informal e acabou virando testemunha involuntária de algo que não esperava, com a Fabiana sentada no canto, sorrindo aquele sorriso discreto de quem espera o marido fazer o trabalho pesado. Vinícius se inclinou para frente na cadeira, juntou as mãos sobre a mesa, como quem está prestes a fazer um negócio, e disse: Vó, a gente queria propor uma coisa. A senhora transfere a casa para mim, eu assumo toda a manutenção e a senhora vem morar com a gente. Fica mais seguro, fica mais fácil. A senhora não fica sozinha. Parecia generoso se você não soubesse o que estava por baixo. Se você não soubesse que o apartamento deles não tinha quarto sobrando de verdade. Se você não soubesse que assumir a manutenção da casa sendo dono é completamente diferente de ter a avó como inquilina de favor. Se você não soubesse que nenhuma pessoa em sã consciência abre mão de casa própria quitada para morar dependente de neto. Mas eu sorri, disse que ia pensar. E no dia seguinte de manhã, antes das 8 horas, liguei para o Dr. Augusto. O Dr. Augusto Ferreira Lins tem 61 anos, cabelos brancos desde os 40 e poucos, óculos de armação fina, a voz pausada de quem aprendeu que quem fala mais devagar geralmente pensa mais claro. É advogado especializado em direito de família e sucessões há mais de 30 anos. Eu o conheço desde que ele era estagiário no escritório de um amigo do José, um menino nervoso que ficava ajeitando os óculos a cada 2 minutos quando estava inseguro. Virou um profissional respeitado, um homem de palavra e, ao longo dos anos, se tornou uma das poucas pessoas fora da minha família a quem eu daria meu problema sem medo de arrependimento. Quando eu liguei às 8 da manhã e disse: Augusto, preciso conversar com você sobre uma coisa importante e urgente. Ele disse sem hesitar: pode vir hoje às 2. Cheguei às 2 em ponto. Sentei na cadeira de couro marrom escura da sala dele, tomei o café que a secretária Marilene trouxe com biscoitinho amanteigado numa bandejinha de prata e contei tudo. Cada conversa do Vinícius ao longo dos meses, cada comentário sobre a casa ser grande demais, cada detalhe da proposta do domingo. O doutor Augusto ouviu tudo com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, sem me interromper uma única vez, com aquela atenção completa que é rara e valiosa. Faz isso, deixa você falar até o fim antes de abrir a boca. Quando eu terminei, ele ficou uns 30 segundos em silêncio olhando para o teto, o que é o jeito dele de processar as coisas. Depois se virou para mim e perguntou: Teresa, você quer proteger a casa ou quer ensinar uma lição? Eu disse: as duas coisas. Ele sorriu. Não o sorriso educado de reunião de trabalho, o sorriso de quem está com vontade de trabalhar de verdade. Então, eu tenho uma ideia. O que o Dr. Augusto me explicou nas horas que se seguiram foi uma das coisas mais sofisticadas e ao mesmo tempo mais simples que eu já ouvi. Existe, no direito brasileiro, um instrumento chamado doação com reserva de usufruto vitalício. Em palavras que qualquer pessoa entende, você doa o imóvel, mas reserva para si o direito de morar nele, usar ele e administrar ele pelo resto da sua vida natural. O proprietário no papel muda, mas na prática a casa continua sendo sua de todas as formas que importam. Você não pode ser retirada, não pode ser colocada na rua. O donatário não pode vender sem sua autorização. Mas o Dr. Augusto não parou aí. E foi aí que eu entendi que tinha ido a pessoa certa.
Teresa, ele disse, abrindo um caderno novo e destampando a caneta com aquele clique preciso que eu aprendi a associar ao começo de coisa séria. O usufruto sozinho protege você da rua, mas não protege você de maltrato. Não protege você de ser ignorada depois que a transferência acontecer, de ser maltratada emocionalmente, de ter sua vida virada de cabeça para baixo pela pessoa que vai ter o nome na escritura. Você pode ser dona do usufruto e ainda assim ser tratada como estorvo. Então vamos construir um documento que faz mais do que proteger sua moradia. Vamos construir um documento que define obrigações claras e que tem consequências reais e imediatas se essas obrigações não forem cumpridas. Ele escreveu a palavra obrigações no caderno e a sublinhou 2 vezes. E vamos construir de forma que, se ele aceitar essas condições, ele vai ter a casa no nome dele, mas vai precisar ser um neto de verdade para manter. E se não aceitar, você vai ter seu patrimônio intacto, seus direitos intactos e a clareza de quem tentou agir de boa fé e foi recusado. Passei as 3 semanas seguintes indo ao escritório dele a cada 2 ou 3 dias. Levei documentos, certidões, a escritura original, meu extrato bancário completo, os documentos dos outros imóveis que tenho no meu nome, porque a minha reserva financeira inclui um apartamento que aluguel há 17 anos e que minha família não sabia que existia. Cada reunião durava entre 1h30 e 3 horas. O Dr. Augusto me ensinava, eu perguntava, ele explicava de novo quando eu não entendia, e eu anotava num caderno com capa floral que comprei especialmente para isso. Eu não sabia que tinha tanto para aprender sobre os meus próprios direitos. Cada conversa terminava com um caderninho mais cheio e uma convicção crescente de que eu não era só uma velha que precisava de proteção. Eu era uma mulher com patrimônio real, direitos reais e opções reais que a maioria das pessoas da minha idade nem imagina que existem. O documento que a gente construiu ao longo daquelas semanas tinha 6 páginas. 6 páginas com linguagem jurídica precisa, cada cláusula existindo por um motivo específico que eu entendia completamente. O usufruto vitalício, claro, a proibição de alienação sem meu consentimento, as obrigações do donatário, pensão mensal de 2 salários mínimos, custeio da manutenção, visita semanal, transporte médico quando solicitado. A cláusula resolutiva automática, descumprir por 90 dias seguidos ou 3 vezes em 12 meses, reverte a doação de volta para mim sem precisar de ação judicial. A proibição de usar o imóvel como garantia em empréstimo. E o registro de tudo na matrícula do imóvel, tornando as condições visíveis para qualquer pessoa que pesquisasse a propriedade. Ele vai poder consultar um advogado? Eu perguntei numa das reuniões. Pode e deve, o Dr. Augusto disse. E qualquer advogado competente vai confirmar que esse documento é completamente legal, que cada cláusula tem base sólida no Código Civil brasileiro e que as obrigações, embora exigentes, são razoáveis e defensáveis. Não estamos criando armadilha, estamos criando contrato justo, mas ele pode tentar renegociar as condições. Pode. Mas aí vai ser uma negociação com você do lado de cá, sabendo exatamente o que quer, e com um advogado ao seu lado, diferente de uma conversa de domingo onde você está sozinha e sem informação. Enquanto isso, deixei o Vinícius acreditar que eu estava considerando a proposta. Atendia às ligações normalmente, perguntava pelos filhos dele, comentava sobre o tempo. Uma vez ele veio aqui em casa, sentou na sala, bebeu o café que eu servi e perguntou de forma que tentava parecer casual. Vó, a senhora já pensou mais naquilo que conversamos? Eu disse. Tô pensando, meu filho. Essas coisas precisam de cuidado. Ele acenou satisfeito. Via no meu comportamento normal o que queria ver. Uma velha considerando ceder. Minha irmã Conceição me ligou 4 vezes naquelas semanas. Cada ligação era uma versão mais urgente da mesma conversa. Na última, ela disse: Teresa, eu estou acordando de madrugada preocupada com você. Juro que estou. Não me deixa assim. E eu disse: Conceição, eu sei o que estou fazendo. Ela não acreditava, mas ela também não sabia. Não contei para ninguém, nem para Conceição, nem para Rosana, nem para Dorinha, porque segredo tem poder só enquanto é segredo. E esse segredo precisava durar até o momento exato. O Dr. Augusto marcou o cartório para uma quinta-feira às 10 da manhã. Na semana anterior, liguei para o Vinícius numa manhã de segunda. Disse: meu filho, eu pensei bem e você tem razão. Vou assinar a transferência. Pode vir quinta-feira às 10. O Dr. Augusto vai estar lá. Houve um silêncio de exatamente 2 segundos do outro lado da linha. Depois ele disse, com uma voz que tentou disfarçar a animação, mas não conseguiu completamente: Sério, vó?
A senhora tem certeza? Eu disse. Tenho. Quinta-feira, cartório da Consolação, 10 horas. Ele perguntou quem era o doutor. Augusto. Eu disse que era meu advogado, que ia me acompanhar. Ele hesitou um segundo. Depois disse, tudo bem, a gente vai lá. Percebi que ia trazer a Fabiana. Na quarta-feira à noite, Conceição apareceu na minha porta sem avisar, com aquela expressão que eu conheço desde os anos 50 do século passado. A expressão de, eu sei que você vai fazer bobagem e vim te salvar de você mesma. Ela entrou, sentou na mesa da cozinha que ela conhece tão bem quanto a própria, cruzou os braços e disse, Teresa, eu sei que você marcou o cartório para amanhã. Rosana me contou. O Vinícius estava radiante quando contou para Rosana. Foi o que ela disse. Ela respirou com dificuldade. Eu vim te pedir uma última vez. Não vai. Liga para ele agora e manda um recado. Essa casa tem a memória do José, tem seus filhos, tem você. Eu me sentei do lado dela, servi 2 copos de limonada com hortelã fresca do jardim e por um momento fiquei em silêncio. Essa mulher tinha sido minha companhia de vida toda. Tinha me ajudado a não me perder quando José morreu. Aparecia nos domingos, quando eu ainda não conseguia cozinhar só para mim, sem ficar olhando para o prato vazio do lado. Ela merecia saber, mas ainda não era a hora. Eu peguei a mão dela e disse somente, Conceição, confia em mim. Ela me olhou por um longo tempo com aqueles olhos que viram as mesmas décadas que eu vi. Depois fez aquele movimento de ombros dela, que é a forma que ela tem de dizer, eu não concordo, mas vou respeitar. Ficou mais 1 hora. Tomamos a limonada. Conversamos sobre a prima que tinha ligado do interior, sobre uma planta do jardim que estava precisando de adubo. Quando foi embora, me abraçou 1 segundo mais do que o normal. Naquela noite, deitada na minha cama de sempre, ouvi a casa. O refrigerador na cozinha com aquele zumbido constante que é como o coração dela. O vento movendo as folhas da mangueira do quintal que o José plantou na semana que meu filho mais novo nasceu e que dá manga toda a temporada, pontual e generosa. O cachorro do vizinho que late 1 vez por hora por algum motivo que ninguém nunca descobriu. Esses sons eram minha vida, eram o ritmo que eu conhecia como conheço minha própria respiração. Esse ritmo não ia mudar. Eu ia garantir isso. Na semana que antecedeu o cartório, o Dr. Augusto me pediu uma coisa que pareceu estranha no começo. Que eu escrevesse, à mão, num papel simples, os motivos pelos quais aquela casa era importante para mim. Não para os autos, não para o documento, para mim. Para que na hora em que você sentar naquela cadeira, ele disse, você saiba com absoluta clareza por que está lá e o que está protegendo. Escrevi 3 páginas sobre o José, sobre os filhos crescendo naquele espaço, sobre a minha mãe que nunca teve casa própria na vida e que morreu sabendo que eu teria a dela, sobre as tardes de domingo que foram a cola da família por décadas, a toalha branca bordada, o feijão tropeiro, as histórias na mesa, sobre o jardim que me diz que a estação chegou antes que o calendário diga, antes que o vento mude. Quando terminei de escrever, dobrei o papel, guardei dentro do livro de receitas da minha mãe, que fica na prateleira da cozinha há 40 anos, e fui me preparar para dormir mais leve do que estava esperando. Dormi profundamente. Acordei antes do alarme. Fiz café forte, comi pão de queijo que eu tinha feito na véspera, reguei as plantas do quintal no frescor da manhã. Me vesti com cuidado. Vestido azul marinho que me valoriza bem, brincos de prata que eram da minha mãe e que uso nas ocasiões que precisam de força, sapato preto fechado confortável. Me olhei no espelho da entrada e vi o que queria ver. Uma mulher de 74 anos que sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Peguei a bolsa. Dentro dela, além do celular e da carteira, estava o documento impresso em papel timbrado do escritório do doutor Augusto, 6 páginas que eu tinha lido tantas vezes que podia citar de cor, esperando as assinaturas que iam definir o que vinha a seguir. Saí de casa às 9h20 da manhã. O tabelionato fica a 12 minutos de carro da minha casa, numa rua tranquila perto da Consolação. Cheguei às 9h45. O doutor Augusto já estava na calçada, de terno cinza com gravata vinho, a pasta de couro preta no braço, expressão tranquila de quem já fez esse trabalho centenas de vezes, mas que ainda leva a sério cada detalhe. Ele me deu um aperto de mão firme e me perguntou em voz baixa, com o cuidado que ele tem. Teresa, como você está? Eu disse, pronta. Ele abriu um sorriso pequeno. Então vamos. Vinícius chegou às 10 em ponto, com a Fabiana. Eu não esperava a Fabiana, mas não me surpreendi. Ela estava de blusa branca limpa, cabelo arrumado com cuidado, sorriso que tentava parecer casual, mas que estava um pouco tenso nos cantos para ser completamente natural.
Vinícius usava camisa social azul passada, calça preta, sapato social que eu nunca tinha visto antes. Tinham se arrumado, tinham vindo preparados para uma ocasião importante. Essa era a única coisa que eles tinham certo. Vó, ele disse, me cumprimentando com um beijo na testa que eu recebi sem recuar. A senhora trouxe advogado? Trouxe, eu disse. Todo mundo merece orientação nas horas importantes. Ele olhou para o Dr. Augusto com uma expressão que tentou ser cordial e ficou levemente cautelosa no canto. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão. O Dr. Augusto foi absolutamente profissional, como sempre é, sem dar nenhuma pista de nada. Rosto neutro de quem está aqui para fazer trabalho. Fomos recebidos pela tabeliã responsável, doutora Patrícia Saraiva, uma mulher de uns 50 anos, óculos de armação fina, cabelo curto arrumado, voz pausada e precisa de quem lê documentos a vida inteira e desenvolveu a paciência de quem sabe que cada palavra importa. Ela nos levou para uma sala de reunião com mesa grande de madeira escura, cadeiras de couro, ar-condicionado discreto, uma planta no canto que alguém regava com cuidado. O cheiro era de papel velho e de algo levemente adocicado que eu não conseguia identificar. Talvez purificador de ambiente, talvez madeira da mesa. Nos sentamos, eu de um lado com o Dr. Augusto à minha direita, Vinícius e Fabiana do outro, a doutora Patrícia na cabeceira com a pasta à frente. Então, a doutora Patrícia disse, abrindo a pasta com movimentos organizados. Antes de prosseguirmos com qualquer assinatura, é procedimento padrão deste tabelionato a leitura integral do instrumento a ser lavrado. Isso garante que todas as partes estejam completamente cientes de todos os termos e condições. Vinícius fez um gesto de concordância com a cabeça. Educado, paciente, o gesto de quem está esperando formalidades necessárias antes de receber o que já considera seu. O sorriso estava de volta, fácil e confortável. A doutora Patrícia começou a ler. Escritura pública de doação com encargos e reserva de usufruto vitalício do imóvel localizado na rua Conselheiro Moreira, número 142, bairro do Ipiranga, São Paulo, capital, com área total de 320 metros quadrados, avaliado em R$1.240.000, conforme laudo de avaliação técnica em anexo. Vinícius continuava sorrindo, tudo como esperava. A doante, Tereza Cavalcante Moura, 74 anos, CPF de final 82. Doa ao donatário Vinícius Moura Bandeira, 32 anos, CPF de final 57, o imóvel acima descrito, sob as seguintes condições e encargos, que são parte intrínseca e indissociável desta doação e cuja aceitação expressa pelo donatário é condição de validade do presente instrumento. A doutora Patrícia virou a página. O som do papel era o único som na sala. Cláusula primeira. Reserva de usufruto vitalício. A doante reserva para si, de forma irrevogável e intransferível, o direito de usufruto vitalício sobre o imóvel objeto desta doação. Tal direito confere à usufrutuária o direito exclusivo de residir no imóvel, utilizá-lo em sua integralidade, administrá-lo, alugá-lo total ou parcialmente, conforme sua exclusiva conveniência, bem como recolher todos os frutos e rendimentos dele decorrentes pelo resto de sua vida natural. A usufrutuária não poderá ser retirada, desalojada, perturbada ou molestada em seu direito de posse e uso do imóvel por qualquer pessoa, incluindo o donatário, seus herdeiros, cônjuge ou quaisquer terceiros, sob pena das sanções estabelecidas nas cláusulas subsequentes. Vinícius piscou. Uma vez. O sorriso diminuiu 2 milímetros. A doutora Patrícia continuou sem mudar o ritmo. Cláusula segunda. Proibição de alienação. O donatário fica expressamente proibido de vender, ceder, permutar, hipotecar, penhorar ou de qualquer forma onerar ou alienar o imóvel sem o consentimento expresso e por escrito da usufrutuária. Qualquer ato de disposição realizado sem tal consentimento será considerado absolutamente nulo de pleno direito, não produzindo qualquer efeito jurídico e sujeitando o donatário às penalidades previstas na cláusula resolutiva. O sorriso sumiu por completo. Cláusula terceira. Encargos obrigatórios do donatário. O donatário assume como condição fundamental desta doação as seguintes obrigações perante a doante. A.
pagamento mensal, a doante de importância correspondente a 2 salários mínimos vigentes, a título de pensão vitalícia complementar, a ser realizado até o 5º dia útil de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada pela doante. 2 salários mínimos. A voz do Vinícius saiu mais alta do que ele pretendia. A Fabiana tocou no braço dele rapidamente. A doutora Patrícia ergueu os olhos pela primeira vez, com a expressão profissional e absolutamente neutra de quem já viu esse momento outras vezes. Senhor Vinícius, peço que aguarde a leitura completa. O procedimento exige que eu leia sem interrupções. Haverá momento adequado para perguntas ao final. Ele cerrou a mandíbula e ficou em silêncio. B. Custeio integral de todas as despesas de manutenção, conservação e reparação do imóvel, incluindo IPTU, taxas de condomínio se aplicável, contas de consumo, reformas necessárias e urgentes, e seguro residencial atualizado. C. Visita presencial à doante, no mínimo 1 vez por semana, podendo ser dispensada apenas mediante justificativa documentada de saúde ou força maior. D. Disponibilização de transporte para consultas médicas da doante, sempre que solicitado com antecedência mínima de 48 horas, ou com urgência em casos de emergência médica. Fabiana estava com a mão levemente sobre a boca. Cláusula 4ª. Cláusula resolutiva automática. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas na cláusula 3ª por período superior a 90 dias consecutivos ou por 3 ocorrências não consecutivas no prazo de 12 meses corridos, ensejará a resolução automática desta doação, com reversão integral e imediata do imóvel ao patrimônio da doante, independentemente de qualquer ação judicial, mediante simples notificação extrajudicial com prova de recebimento. Vinícius estava olhando para o documento com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva ainda. Era a expressão de alguém que está lendo palavras e percebendo que não são as palavras que esperava encontrar ali. Cláusula 5ª. Vedação de uso como garantia. O donatário fica expressamente impedido de utilizar o imóvel como garantia real em operações de crédito, financiamentos, empréstimos bancários ou de qualquer natureza, sendo tal prática considerada violação grave e imediata das condições desta doação, ensejando sua resolução nos termos da cláusula 4ª. Cláusula 6ª. Registro e publicidade das condições. O presente instrumento deverá ser averbado na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis competente, tornando as condições aqui estabelecidas visíveis e oponíveis a quaisquer terceiros. A doante poderá, a qualquer tempo e mediante simples requerimento, averbar na matrícula do imóvel registros de descumprimentos das obrigações pelo donatário para fins de proteção do seu direito. A doutora Patrícia fechou o documento com aquele som final de papel que naquela sala soou como sentença. Colocou as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Senhor Vinícius, conforme exige a lei e os procedimentos deste tabelionato, preciso que o senhor me confirme. O senhor leu e compreendeu todos os termos e cláusulas deste instrumento? Tem alguma dúvida sobre qualquer parte? O silêncio tinha peso físico. Vinícius olhou para mim, olhou para o documento, olhou para o doutor Augusto, que estava com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, com a expressão absolutamente neutra de quem está cumprindo um trabalho profissional. Olhou para Fabiana, que estava com os olhos um pouco arregalados e os lábios pressionados. Vó... A voz saiu diferente, menor. Pode falar, meu filho, eu disse. Isso não é o que eu esperava. Eu sei, eu disse. O que você esperava era diferente. Ele ficou olhando para a mesa por um momento. Você sabia desde o começo. Desde antes do começo, eu disse. Desde que você começou a me dizer que a casa era grande demais para mim. Fabiana se levantou. Vinícius, precisamos de um momento. Ele ficou sentado mais alguns segundos, me olhando. E nesse tempo, eu vi uma coisa passar pelo rosto dele que eu não esperava completamente. Vergonha. A vergonha real, não a que você finge quando é pego. A que vem de um lugar dentro de você, onde ainda existe o menino que sabe a diferença entre certo e errado. A que dói diferente porque vem de dentro. Ele se levantou. A gente precisa conversar antes de decidir qualquer coisa. Claro, eu disse. Tomem o tempo que precisarem. Saíram da sala. A doutora Patrícia recolheu os papéis com movimentos organizados, como quem está acostumado a esperar. O doutor Augusto se virou para mim, em voz baixa. Você está bem? Eu considerei a pergunta honestamente. Estou. Não é um momento fácil, mas estou bem. Ele assentiu. Seja lá o que decidirem,
você está protegida. Fiquei sentada naquela cadeira de couro, no silêncio do ar-condicionado e do cheiro de papel, e respirei fundo várias vezes. O que eu sentia não era exatamente alívio. Era algo mais pesado e mais limpo ao mesmo tempo. Era a sensação de quem chegou no outro lado de uma coisa difícil tendo sido fiel a si mesmo do começo ao fim. 19 minutos depois, Vinícius voltou, sozinho. Fabiana ficou no corredor. Ele sentou na cadeira de frente. Ficou um tempo olhando para as mãos antes de falar. Vó, eu não sabia que ia encontrar isso. Eu sei. Eu achei que... Ele parou, começou de novo. Eu achei que a senhora ia só assinar e pronto. Eu sei que você achou isso. Isso não foi justo da minha parte. Olhei para o meu neto. Vi o menino de 8 anos com febre. Vi o adolescente que vinha aqui esconder as lágrimas quando brigava com a mãe. Vi o homem de 32 anos com vergonha no rosto e palavras difíceis na boca. Vinícius, eu disse, e minha voz saiu mais tranquila do que eu mesma esperava. Eu te amo. Esse amor não mudou e não vai mudar. Mas amor não é o mesmo que deixar alguém me tirar o que é meu. Você me olhou e viu um problema financeiro a resolver. Isso dói. Eu preciso que você saiba que isso dói de um jeito específico, diferente de outras dores. Ele assentiu sem conseguir olhar para mim. Dito isso, se você quiser assinar esse documento como está, pode assinar. As obrigações são exigentes, mas são justas. A casa fica no seu nome, mas você vai precisar ser um neto de verdade, não só no papel. Eu me inclinei levemente. E se você não quiser assinar, também não tem problema. A casa continua no meu nome onde sempre esteve, e a gente segue. O que não existe mais é a versão onde você pega a casa e eu fico sem nada. Vinícius ficou quieto por um longo tempo. Preciso conversar com a Fabiana. Com calma. Converse, eu disse. Não tem pressa. Ele se levantou. Ficou um segundo parado ao lado da cadeira. Vó, vai, eu disse. A conversa não termina aqui. Foram embora sem assinar nada naquele dia. Agradeci a doutora Patrícia, saí com o doutor Augusto e no estacionamento ele me perguntou o que eu esperava que acontecesse agora. Eu disse, não sei o que eles vão decidir, mas eu sei que agora as coisas são claras e clareza vale mais do que qualquer assinatura. Voltei para casa. Almoço sozinha na cozinha com a janela aberta para o quintal, o vento movendo as folhas da mangueira. Depois do almoço, reguei as plantas de novo, porque é um prazer que eu não abro mão no calor. Senti a terra molhada no cheiro da tarde e me lembrei da minha mãe, de 140 cruzeiros, de uma madrugada de março que mudou tudo. Liguei para Conceição às 4 horas. Ela atendeu no segundo toque. Antes que eu falasse, ela perguntou, como foi? Bem, eu disse. Você assinou? Não do jeito que ele esperava. Silêncio longo. Teresa, o que você fez exatamente? E eu contei tudo. Cada reunião com o Dr. Augusto, cada cláusula, cada segundo no cartório. Quando terminei, ela ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que a linha tinha caído. Depois disse com a voz um pouco úmida. Você me deixou preocupada por semanas. Eu precisava, eu disse. Por quê? Porque você reagiu de verdade. E ele viu. Se você soubesse do plano, o medo que você sentiu ia parecer diferente. Outro silêncio. Depois ela riu. Não risinho educado, riso de verdade, aquele que sai quando o medo acabou e a tensão se solta. Teresa Cavalcante Moura, 74 anos e ainda me surpreende toda hora. Espero que sempre, eu disse. Nos dias seguintes, aconteceram 3 coisas que eu não esperava completamente. Rosana me ligou na segunda-feira. Ela sabia porque Vinícius tinha contado tudo com detalhes. Ela chorou um pouco, não de tristeza, mas de culpa. Disse que deveria ter prestado mais atenção, que deveria ter protegido melhor. Eu disse que não precisava carregar esse peso, que as coisas tinham se resolvido, que o que importava era o que vinha a seguir. Ficamos mais de 1 hora no telefone, conversando sobre os netos, sobre uma viagem que ela queria fazer, sobre receitas. Foi uma das conversas mais bonitas que tínhamos tido em anos, porque tinha verdade em cada frase. Vinícius apareceu na minha porta 5 dias depois, uma tarde de terça-feira, sozinho. Eu estava na varanda lendo quando ouvi a campainha. Vi ele pela janela antes de abrir. Respirei fundo e abri. Fiz café, a gente sentou na mesa da cozinha de sempre. E ficamos em silêncio um pouco antes de ele falar. Vó, vim pedir desculpa de verdade. Eu esperei. Eu me comportei mal, com a senhora, com o que a senhora construiu, com quem a senhora é. Ele estava olhando para o café. Eu fiquei com pressão de dinheiro e não soube lidar. Comecei a olhar para coisas que não eram minhas, como se fossem solução dos meus problemas. Foi errado, pausa longa. E foi desonesto, com a senhora que sempre foi boa para mim. Olhei para o meu neto por um longo tempo. O menino da febre,
do cadarço, das lágrimas escondidas, do primeiro amor, o homem que errou de um jeito que doeu. Essas duas coisas existiam ao mesmo tempo, e as duas eram verdade. Eu aceito, eu disse. Ele ergueu os olhos. Mas desculpa não apaga o que aconteceu. Não é punição, é só a realidade. Você me olhou como problema a resolver, e isso ficou. Preciso que você saiba que ficou. Ele assentiu. Dito isso, você é meu neto. Vai continuar sendo meu neto. E eu prefiro ter você aqui do jeito certo do que perdido de mim pelo jeito errado. Ficamos 2 horas conversando. Sobre a situação financeira dele, sobre o que ele podia fazer de diferente, sobre o que eu podia ajudar de forma saudável sem me colocar em risco. Não resolvemos tudo. Essas coisas levam tempo e honestidade continuada, mas começamos. A terceira coisa foi a que eu menos esperava. Fabiana me ligou. Quando vi o nome dela na tela, fiquei 1 segundo olhando antes de atender. Dona Teresa, ela disse. Eu sei que não sou a pessoa que a senhora esperava, mas eu precisava ligar. Ela respirou. O que a senhora fez no cartório me ensinou uma coisa que eu vou carregar a vida toda. Esperei. Que ser generosa não é a mesma coisa que ser passiva, e que uma mulher pode amar a família e ao mesmo tempo não deixar ninguém tomar o que é dela. Pausa. Eu quero ter essa clareza quando tiver a sua idade. Fiquei sem palavras por um momento. Depois disse, Fabiana, você já tem essa clareza. A gente só precisa aprender quando usar. A casa ainda é minha. A escritura tem o meu nome. O jardim tem minhas plantas, que conheço uma por uma, como conheço os rostos dos meus filhos. A cozinha tem o meu cheiro de café e de tempero bom. O quintal tem a mangueira que o José plantou quando meu filho mais novo nasceu, que dá manga toda temporada desde então sem falhar uma vez. Cada cômodo tem memórias que pertencem a mim e a ninguém mais. Eu moro sozinha e moro bem. Vinícius vem toda semana agora. Não por obrigação de documento, porque o documento nunca foi assinado. Vem porque a gente conversou de verdade e descobriu que ainda tem coisa boa a construir. Traz os bisnetos às vezes. A menor aprendeu a chamar de bisavó e fica me seguindo pela cozinha, querendo ajudar com tudo, enfiando o dedinho na massa do bolo, derramando farinha no chão e rindo do próprio erro com aquela risada de criança que limpa qualquer coisa pesada da cabeça. Conceição vem todo domingo. Café na varanda, quintal à frente, décadas de vida compartilhada entre 2 copos. Uma vez ela disse, Teresa, você é a pessoa mais irritante e mais incrível que eu conheço. Eu disse, eu sei. A gente riu junto daquele jeito que só 2 pessoas que se conhecem fundo conseguem rir, sem precisar explicar por quê. Às vezes, quando a luz do fim de tarde entra pela janela da sala, com aquele tom dourado de inverno paulista, eu sento na poltrona que era do José, ouço a casa, o refrigerador, a mangueira no vento, o cachorro do vizinho, e penso que toda a vida que construí está nesse silêncio. Está nos azulejos que escolhi numa loja de material de construção, nas marcas de crescimento das crianças escondidas atrás da porta do corredor, que ninguém mais sabe que estão lá, no cheiro de madeira e de tempo que uma casa acumula quando é amada. Ninguém me tira isso, e eu não precisei gritar, não precisei brigar, não precisei afastar ninguém para sempre. Precisei de um bom advogado, de 3 semanas de planejamento cuidadoso, de 74 anos de vida que me ensinaram o valor exato de cada coisa que construí, e de ter tido a coragem de tratar o que era sério com seriedade, mesmo quando todo mundo ao meu redor achava que eu estava capitulando. O silêncio estratégico faz o trabalho que o grito não consegue. Tenho 74 anos. Tenho saúde que cuido com cuidado. Tenho casa que é minha de todas as formas que importam. Tenho família que voltou, mesmo que por um caminho difícil. Tenho a mangueira do José e a memória da minha mãe me colocando na estrada com 140 cruzeiros e uma bênção que durou a vida toda. Tenho o aprendizado de décadas me dizendo que enquanto você souber quem você é e o que construiu com honestidade, ninguém tira isso de você. Não com palavras bonitas numa tarde de domingo, não com pressão disfarçada de preocupação, não com o sorriso calculado de quem já se considera dono do que ainda pertence a outra pessoa. E se você chegou até aqui comigo, se ficou do começo ao fim dessa história, eu quero te dizer uma coisa diretamente. Obrigada. Você me deu o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que existe. E eu espero que alguma parte do que eu vivi hoje aqui com você tenha deixado alguma coisa útil. Talvez uma lembrança de que mulher que trabalhou a vida inteira tem direito de proteger o que construiu. Talvez a lembrança de que calma não é fraqueza. Talvez só a lembrança de que às vezes a reviravolta mais poderosa é a que acontece em silêncio, numa sala de cartório, na página 3 de um documento que só você sabia que existia. Cuide do que você construiu,
Conheça seus direitos. Cerque-se de pessoas que trabalham por você. E nunca, nunca assine nada que você não entenda completamente. Se essa história tocou você de alguma forma, escreve para mim nos comentários. Conta o que você sentiu. Conta se você conhece alguém que passou por algo parecido. Conta se você mesma já viveu uma história assim. Porque as histórias que a gente compartilha são as que fazem a gente se sentir menos sozinha nesse mundo. E se você ainda não está me acompanhando, faz isso agora. Porque toda semana eu tenho mais histórias como essa. Histórias de mulheres que foram subestimadas, chamadas de velhas, de ingênuas, de frágeis demais e que mostraram que uma vida inteira de experiência não é fardo. É o patrimônio mais poderoso que existe, assim como a minha casa, que continua sendo minha, com carinho de sempre, Teresa.